Você já decidiu que finalmente vai começar a investir em fundos imobiliários, mas com certeza logo após essa decisão vieram algumas dúvidas, como qual fundo imobiliário escolher, qual fundo entrega o maior rendimento, se realmente compensa o risco da renda variável e, por fim, como comprar um fundo imobiliário na prática. Relaxa, respira fundo, pega um copo de água, papel e caneta, porque eu te garanto que se você ficar comigo até o final do vídeo, você terá todas as suas dúvidas sanadas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Raíssa Leão e, como de costume, o conteúdo aqui é direto ao ponto e sem enrolação. Então, vambora! Meus amigos, missão dada é missão cumprida. Eu pedi 500 likes no vídeo que eu fiz comparando o Nubank com o fundo imobiliário MXRF11 e em menos de 3 horas essa meta já estava mais do que batida. Exatamente hoje o vídeo já está com quase 4.000 likes, então só me resta cumprir a minha parte e entregar o melhor vídeo sobre como analisar e escolher do zero os melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e ainda não sabe o que é fundos imobiliários, eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu expliquei tudo o que você precisa saber sobre os fundos imobiliários. Mas calma, não precisa sair agora, deixa depressa, quando acabar esse vídeo aqui, tu vai lá e assiste. Porém, para garantir que você não fique perdido, os fundos imobiliários são uma classe de ativos de renda variável. Tá, agora deixa eu falar de uma forma para você entender. Sabe aquele tio ou aquele vizinho mais velho que sempre dizia: "Minha filha, compre uma casinha e coloque para alugar. Assim, todo mês você terá um dinheirinho certo." Pronto, isso é a definição de fundos imobiliários. Mas aí você pode pensar: Raíssa, um imóvel custa em média 300 a 500 mil reais. Não tenho tudo isso. É justamente para resolver esse problema que existem os fundos imobiliários, já que com pouco menos de 10 reais você já consegue ter acesso a esse tipo de investimento. Quer ver? Para ficar de uma forma ainda mais clara. Sabe quando você vai viajar e na estrada tem aqueles galpões gigantes? Ou quando você vai no shopping aí na sua cidade? Ou até mesmo aqueles grandes hospitais, centros logísticos, lajes corporativas e até grandes hospitais. Cada um desses empreendimentos que acabei de falar precisa pagar um aluguel mensal para a administradora daquele imóvel. E é aqui que entra a melhor parte. Quando você investe em fundos imobiliários e se torna cotista daquele fundo, você recebe parte daquele aluguel mensal. Tá, acho que já deu para entender. Mas agora você deve estar se perguntando como escolher dentre as centenas de opções disponíveis. E é exatamente isso que eu vou te ensinar a partir de agora. Assim como na renda fixa, que antes de investir precisamos olhar alguns indicadores, como índice de Basileia, imobilização, lucro líquido, emissor e rentabilidade. Na hora de escolher os melhores fundos imobiliários, também precisamos olhar para alguns indicadores. Mas não se preocupa, porque da mesma forma que usamos o site do Banco Data para nos auxiliar na escolha dos investimentos em renda fixa, para escolher os fundos imobiliários, também existe um site que vai nos ajudar nessa análise. Eu vou deixar o link na descrição, mas basta digitar Funds Explorer que você consegue encontrar. Também existem outros sites que reúnem essas mesmas informações, mas o que eu mais gosto de usar é o Funds Explorer. E eu não estou recebendo nenhum real para falar isso, mas realmente é o site que eu tenho mais familiaridade. Se você realmente está partindo do zero e ainda não sabe qual fundo imobiliário escolher, eu vou te dar um guia, um passo a passo, para que você consiga selecionar o seu primeiro fundo imobiliário. Então agora vamos aqui para a tela do meu computador, porque eu vou te mostrar como fazer isso. Já aqui no site do Funds Explorer, eu vou clicar nesta parte de cima em ferramentas e logo em
seguida ranking de FIIs. Aqui nessa parte de baixo, ele traz para a gente um ranking com vários FIIs disponíveis na Bolsa de Valores. Perceba que tem FIIs de shoppings, lajes corporativas, logísticas, fundo híbrido, realmente tem várias opções. E aqui do lado, nas colunas, ele traz algumas características sobre esses fundos, como preço atual, liquidez diária, dividend yield acumulado dos últimos 3 meses, 6 meses, 12 meses. É realmente muita informação, mas relaxa, não precisa bater o desespero agora, porque eu vou te ajudar a fazer essa análise. O site do Funds Explorer é realmente muito interessante, porque a gente consegue fazer alguns filtros. Aqui na parte de cima, em todas as colunas, eu vou clicar e a gente vai começar a limpar esse filtro, tirando algumas informações que não são tão relevantes na hora da nossa análise. Aqui eu já vou tirar o dividend yield dos 3 últimos meses acumulado, também dos últimos 6 meses. O dividend yield médio dos últimos 3 meses também eu vou tirar, dos 6 meses, 12 meses, dividend yield do ano. Variação de preço também não é tão relevante, a rentabilidade do período e rentabilidade acumulada. Patrimônio líquido é legal a gente deixar, o VPA eu também vou retirar e o dividendo patrimonial, e também vou desmarcar todas essas outras opções aqui embaixo, deixando apenas a vacância física e a quantidade de ativos. Beleza, perceba que aqui a gente já conseguiu reduzir bastante as nossas colunas para fazer a nossa análise. E outro ponto bem legal é que clicando em cima de qualquer uma dessas opções, como por exemplo a liquidez diária, ele consegue ordenar essas opções tanto em ordem decrescente como em ordem crescente. Aqui em cima, na parte de todos os setores, você consegue selecionar apenas as opções de fundos imobiliários que você deseja analisar, como hotel, logística, lajes corporativas, mas eu vou deixar todas essas opções para que a gente consiga fazer uma análise mais completa. Porém, como aqui a gente não consegue estabelecer alguns filtros, apenas consegue limpar algumas colunas e também ordenar por ordem crescente ou decrescente, eu vou copiar todos esses dados e jogar ele aqui em uma planilha do Excel. Beleza, perceba que agora aquela quantidade de informações foi diminuída e agora a gente consegue analisar de uma forma mais precisa. Então, para facilitar a nossa análise, eu vou clicar aqui em cima e aplicar um filtro. Agora a gente consegue filtrar qual tipo de ativo a gente prefere investir. Então, seguindo aquele exemplo que eu dei do shopping, que talvez você conheça aí na sua cidade, eu vou limpar aqui a parte de setor e selecionar apenas os fundos imobiliários de shoppings. Perceba que dentre aquelas centenas de opções, a gente já conseguiu diminuir bastante, mas ainda é muita opção. Indo agora para a coluna da quantidade de ativos, vamos ordenar pela ordem do maior para o menor. E na hora de fazer essa análise, você mesmo que precisa definir alguns critérios para que sua análise fique mais coesa. Nesse caso aqui, como estamos falando de fundos imobiliários de shopping, eu vou considerar uma quantidade de ativos de até 6 opções. Então, selecionando aqui até 6, a gente pode considerar uma quantidade aceitável. Nesse caso aqui, eu vou clicar no filtro e apertar em filtrar por condição. Aqui na parte de baixo, eu vou botar que seja maior ou igual a 6. Beleza, então veja que já diminuiu demais aquelas opções que a gente tinha disponível. Agora, na parte de vacância física, que é outro ponto muito importante, eu vou ordenar do menor para o maior. E essa parte de vacância física significa que da quantidade total de imóveis que aquele fundo imobiliário dispõe, essa é a porcentagem que não está alugada ou que está vazia. Então imagina que você tem um shopping com 100 lojas, enquanto proprietário você prefere ver que aqueles 100 imóveis estejam ocupados. Assim significa que você receberá mais aluguel mensal todos os meses. Aqui também cabe você estabelecer alguns critérios. Então, por exemplo, acima de 10% de vacância, eu já não considero uma opção aceitável para estar dentro aqui da nossa escolha. Nesse caso, eu vou sinalizar com a cor vermelha só para a gente ficar de alerta. Agora, na parte de P sobre VPA, vamos classificar do menor para o maior. O P sobre VPA representa o quão mais caro ou mais barato está sendo negociado aquele fundo na bolsa. Então, se aquele fundo está sendo negociado com um P sobre VPA de 1, ele está sendo negociado por um valor justo. Acima de 1, o valor já está um pouco caro, e abaixo de 1 é um fundo imobiliário barato que pode ser um sinal de alerta para uma compra. Porém, novamente, você precisa estabelecer alguns critérios. E o que eu vou adotar aqui é uma margem de 15% para cima, como também 15% para baixo. Então, vou pintar
até o 0,82. Aqui na parte de vacância, eu vou considerar até 10%. Então, vou pintar aqui de verde para facilitar a nossa análise. Patrimônio líquido também é bem interessante a gente olhar, mas perceba que todas as opções aqui disponíveis têm um patrimônio líquido bem robusto, a maior parte acima do bilhão. Um pouco ao lado agora, na coluna de liquidez diária, vamos ordenar da maior liquidez para a menor. A liquidez diária basicamente é a facilidade que você vai conseguir vender ou comprar aquele ativo. Então, quanto mais líquido, melhor, para que você não tenha nenhum problema na hora de compra ou venda. Nesse caso aqui, os fundos imobiliários que temos disponíveis têm uma liquidez bem elevada, mas perceba que o BPML11 tem apenas 15 negociações diárias, então é uma liquidez muito baixa. Então, vou desconsiderar aqui o BPML11 e vou ficar com a liquidez diária acima de 5.000 negociações. Beleza, a partir daqui a gente já consegue tomar algumas decisões. Se você quiser seguir exclusivamente pela quantidade de pontos e critérios estabelecidos, podemos filtrar aqui apenas as opções que receberam 3 pontos, como foi o caso do XPML11, que pontuou nas 3 opções. O HSML11 também foi um fundo que estava indo bem nas 3 opções. E, por fim, o MAL11 também teve 3 pontos. Agora, na parte de filtro, eu vou clicar e filtrar por cor e apenas deixar a cor verde. E dentre aquelas centenas de opções no início, chegamos aqui a 3 fundos imobiliários que podem ter a nossa atenção na hora de investir em fundos imobiliários. O XPML11 é um fundo do setor de shoppings, tem um preço atual, está sendo negociado por R$ 96,45, tem uma liquidez de mais de 52.000 negociações diárias, então é um fundo realmente bem líquido. O último dividendo entregue foi de 0,78 centavos, o que significa dizer que a cada cota comprada por R$ 96,45, você recebia um dividendo de 78 centavos. E o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses ficou em 8,99%. Ele tem um patrimônio líquido bem robusto, acima dos 2 bilhões. O P sobre VPA está um pouquinho acima do seu valor justo, então a gente pode dizer que ele está um pouquinho caro, mas realmente é muito pouco. Ele tem uma vacância física de apenas 3,90%, o que é excelente. Além disso, tem uma quantidade total de ativos de 16 imóveis. Essa mesma análise você pode fazer para o fundo imobiliário HSML11 e também para o MAL11. Gente, precisei trocar de cenário aqui rapidão, mas já vamos embora continuando aqui de volta com a nossa análise. Então, basicamente, chegamos aqui a 3 fundos imobiliários do setor de shopping que podem ter a nossa atenção na hora de investir em fundos imobiliários. E como já verifiquei com você todos os indicadores do XPML11, vou pegar aqui o próximo fundo imobiliário para a gente analisar diretamente pelo site do Funds Explorer. De volta aqui no site do Funds Explorer, basta você clicar nesta lupa e digitar o ticker do fundo imobiliário que você deseja analisar. Nesse caso aqui, eu vou digitar MAL11, ele já aparece aqui para a gente, basta clicar. Beleza, já aqui de cara, a gente tem algumas informações bem interessantes. A primeira dela é a liquidez diária. Perceba que o fundo MAL11 tem mais de 9.000 negociações diárias. O próximo indicador é referente ao último rendimento que este fundo entregou. Nesse caso aqui foi de 0,78 centavos, mas olhar apenas este indicador não é o ideal. Já vou mostrar para você lá embaixo como a gente pode analisar isso aqui com mais exatidão. O dividend yield é a mesma coisa, está em 0,79%, mas a gente precisa olhar o dividend yield acumulado dos últimos anos. Então já vou mostrar para você como que faz isso também. E se você ainda não sabe muito bem, basicamente o dividend yield é como se fosse o retorno que aquele fundo entregou. É como se fosse a rentabilidade do fundo. Seguindo aqui na parte de patrimônio líquido, perceba que o fundo MAL11 tem um patrimônio em mais de R$ 1 bilhão. Então é realmente um fundo bem robusto. Outro indicador importantíssimo que também precisamos olhar é o P sobre VP. Nesse caso aqui do MAL11, ele está com um P sobre VP de 0,81%, o que significa dizer que este fundo está sendo negociado com um desconto. Porém, muito cuidado quando você for analisar apenas esse indicador, porque pode ser que o P sobre VP esteja muito abaixo
e aquilo não necessariamente significa um desconto, mas sim um alerta de que você não deve investir naquele fundo imobiliário. Beleza, agora vamos descer aqui um pouco mais para baixo que a gente consegue ver algumas informações. Por exemplo, aqui ele traz a descrição e diz que o MAU 11 é um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, seus investimentos têm como base principal empreendimentos imobiliários físicos. Descendo um pouco mais, a gente encontra a cotação do fundo, mas não é tão relevante aqui para a nossa análise. E logo aqui abaixo a gente encontra outras informações, como por exemplo que o fundo é do segmento de shopping, já tem mais de 1.860.000 cotas emitidas. Também a gente consegue ver a taxa de administração, que para este fundo é cobrada uma taxa de 0,5% ao ano sobre o valor total investido. Descendo um pouco mais, a gente encontra aqui agora uma parte bem importante, que é em relação aos dividendos do MAU 11. Como a gente viu lá em cima, esta informação aqui, o último dividendo pago por cota foi de 78 centavos. Porém, não se apegue a olhar exclusivamente o último dividendo, porque pode ter acontecido alguma coisa eventual, como a venda de um imóvel, e aquele fundo, naquele mês específico, entregou um dividendo muito elevado. Mas é muito importante que você olhe o histórico ao longo do tempo do dividendo entregue. O mais recomendado é que você olhe em relação aos últimos 12 meses. Então perceba aqui que nos últimos 12 meses o retorno por cota foi de R$ 9,10 e uma rentabilidade de 9,32%. Nessa parte de baixo você consegue ver o histórico de dividendos pagos. Perceba que desde 2017 o fundo vem pagando dividendos de forma constante. Em 2020 houve uma queda no pagamento dos dividendos, muito por conta da pandemia, mas ainda assim ele continuou pagando dividendos e logo depois se recuperou, voltando aqui a entregar rendimentos acima de 70, 78 centavos. Descendo um pouco mais para baixo, aqui você consegue ver o valor patrimonial do MAU 11. Perceba que ele vem numa constante, crescendo, então isso aqui é muito importante também de analisar. E logo mais abaixo você vai encontrar a diversificação do fundo. É muito mais interessante que você invista em fundos que têm diversificação em imóveis do que apenas um único inquilino, porque caso aconteça alguma coisa com ele, esse fundo pode sofrer bastante. Então, nesse caso aqui do MAU 11, perceba que ele tem 8 ativos em 5 estados diferentes, e a maior concentração desses ativos está no Rio de Janeiro. Descendo um pouco mais aqui para baixo, você consegue ver, inclusive, quais são esses imóveis. Então, tem shopping aqui no Rio de Janeiro, na Bahia, São Paulo, Recife, Shopping Itacaruna, inclusive é um dos meus shoppings preferidos aqui do Recife, sempre eu vou lá. Tem outros aqui em São Paulo também, Rio de Janeiro, Cabo Frio. Você consegue realmente ver aqui quais ativos que esse fundo imobiliário investe. Rolando um pouco mais aqui para baixo, você consegue ver a vacância do MAU 11, muito importante também, porque já que estamos falando de fundo imobiliário de tijolo, é importante que aquele fundo consiga que pelo menos a grande parte dos seus imóveis estejam alugadas. Então, passando o mouse rapidamente aqui, você consegue ver a taxa de vacância ao longo dos últimos meses e perceba que no último mês, em janeiro, o MAU 11 apresenta uma taxa de vacância de 4%, o que significa dizer que da área total do fundo, de todos aqueles shoppings que a gente viu, apenas 4% estão com lojas vazias. E por fim, aqui embaixo tem alguns comunicados sobre o fundo MAU 11, bem importantes. O primeiro que eu vou clicar aqui, só para acompanhar rapidamente com vocês, é o relatório. Basta clicar e ele já vai carregar aqui nesta nova guia. Então perceba que ele é um fundo gerenciado pela Genial Investimentos, Esse relatório é de janeiro de 2023, está bem atualizado, e aqui você vai encontrar várias informações sobre este fundo. A quantidade de cotistas, a cota patrimonial, cota de mercado, número de cotistas, o patrimônio líquido desse fundo e o valor de mercado, o dividendo anunciado para o mês, então 78 centavos por cota. Aqui embaixo tem várias informações, eu vou passar rápido só para que vocês tenham noção realmente, mas passando aqui vocês conseguem ver várias informações, olha só, inclusive alguns dos eventos ocorridos em janeiro nos shoppings, tem aqui várias informações, vocês conseguem dentro desse relatório observar como é feita realmente a gestão deste fundo, mas aqui embaixo ele traz um comparativo de performance entre o MAU 11, o CDI e o
fixe, tem também o portfólio do fundo aqui, tem realmente várias informações que com calma depois vocês precisam dar uma olhada se realmente for esse o fundo imobiliário que você pretende investir. E rolando mais ainda um pouquinho aqui no final, você consegue ver as imagens dos shoppings onde este fundo imobiliário é dono. Então aqui você tem foto do shopping de Maceió, tem o shopping do Tacaruna aqui, que eu gosto bastante desse shopping aqui na minha cidade. E é muito legal você dar uma olhada no relatório, porque você consegue entender toda a logística por trás de realmente como que funciona um fundo imobiliário na prática. Por fim, quero mostrar uma coisa aqui a vocês que é bem interessante e muitos de vocês se perguntam, que é em relação a quando que este fundo imobiliário entrega o seu dividendo. Clicando aqui nessa parte de aviso aos cotistas, você vai ver a data base, que aqui ele informa em relação ao último dia de negociação com direito ao provento. Nesse caso aqui, em relação ao último mês, a data base foi dia 28/2 de 2023. Isso aqui significa que caso você comprasse alguma cota até o dia 28/2, você já iria receber proventos no próximo dia de pagamento. E logo abaixo também ele informa quanto que vai ser o valor do provento por cota, nesse caso foi de 78 centavos, e informa também a data do pagamento, que foi no dia 14/3 de 2023. Então, resumindo de forma geral, caso você comprasse alguma cota deste fundo até o dia 28/2, você iria receber 78 centavos por cota no dia 14/3. E depois de todos aqueles fundos imobiliários, aquela lista extensa de lá do início do vídeo, chegamos aqui à análise desses dois fundos imobiliários mais profundo, mas espero que com essa explicação você já consiga dar os seus primeiros passos e comprar os seus primeiros fundos imobiliários. Eu tentei realmente trazer este conteúdo de uma forma mais leve, porque eu sei que a maioria de vocês que acompanham aqui o canal tem um certo receio ainda em relação à renda variável. E falando em renda variável, outro assunto que vocês também me pedem bastante é em relação a criptomoedas. E a Binance, que é uma das parceiras aqui do canal, está oferecendo um bônus no valor de $5 para quem abrir a conta através de um código de indicação. Se você quiser receber o bônus, eu vou deixar o meu link aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Basta abrir a sua conta através do link e ativar a verificação de identidade e você já será elegível para receber $5 que podem ser usados tanto para comprar criptomoedas, então já pode ser aí o seu primeiro pontapé no mundo das criptos, mas também, caso você prefira, este valor pode ser convertido para real e ser transferido para a sua conta bancária através de um Pix. Ah, e lembrando que esta promoção só é válida até o dia 2 de abril. Então, se você quiser receber o bônus, corre logo para fazer o seu cadastro e ganhar $5. Então, se vocês gostaram deste vídeo que eu preparei explicando um pouco mais sobre a renda variável, comenta aqui embaixo se você gostou deste tipo de vídeo, porque se vocês quiserem eu posso trazer mais conteúdo neste formato. Sem mais, espero muito que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo.